Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, dando continuidade à leitura que estamos fazendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 15, desta feita, dos versículos 25 a 32. Assim está escrito: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre a reação do irmão do pródigo. Nós já temos falado em 3 ocasiões anteriores, dentro deste assunto da parábola do filho pródigo. Falamos dos versículos 11 a 16, sobre o tema: o filho pródigo saiu de casa por 4 razões, que já falamos e repetimos. Faltou-lhe amor, perdeu o amor do pai, o amor da casa, o amor do irmão, o amor da herança, e foi embora. Segunda mensagem, falamos: e o filho disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Foi quando ele gastou tudo quanto tinha levado, não tinha mais nada com ele. Como se isso não bastasse, veio uma grande fome naquela terra, e além disso, ele começou a padecer necessidade e não teve ajuda de nenhum lugar. Daí então, bateu-lhe à mente a lembrança da casa do pai e tudo que tinha, e ele tomou uma decisão. Disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. A terceira, falamos sobre dos versículos 20 a 24, sobre o filho pródigo foi para seu pai, e o pai veio-lhe ao encontro no caminho. O pai, ao vê-lo de longe, encheu-se de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe o pescoço e o beijou. Chegando em casa, o pai, após a confissão dele, dizendo que havia pecado contra o céu e perante o pai então recebe e o restaura, confirmando-lhe, dando-lhe um vestido novo, um anel no dedo e alparcas para os pés. Vestes limpas, anel falando de aliança e alparcas falando de um caminho pelo qual os pés poderiam caminhar. Hoje falaremos sobre a reação do irmão do pródigo. Então está assim
escrito no versículo 25. Observe que lá, na casa do pai, estava tendo uma grande festa. Era só alegria, era gratidão a Deus, porque o filho que estava perdido foi achado. O que estava morto reviveu. O pai recebeu, não lhe fez nenhum questionamento, nenhuma cobrança, mas abriu-lhe plenamente o coração, cheio de amor e de compaixão, o recebeu, o abraçou, e aquela recepção serviu como a reintegração daquele filho pródigo de volta ao seio da família. Estava ausente naquela festa o irmão mais velho do pródigo, o filho mais velho. E nós encontramos que diz a palavra que ele estava no campo, certamente cuidando de alguma coisa ao campo. E lá no campo ele não sabia o que se passava em casa. Mas quando ele está retornando para casa, diz assim: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu as músicas e as danças. Isto foi o suficiente para despertar naquele irmão mais velho, naquele irmão do pródigo, para despertar nele saber o que era que estava acontecendo. Ele não foi informado do que estava acontecendo. Ele estava distante, mas ao chegar e ver que o ambiente de casa era festivo, qual era o natural? O natural era chegar e entrar para a festa e participar como os demais, com alegria, com gratidão, porque aquele seu irmão pródigo que saiu estava de volta. Isto seria uma decisão, uma atitude, digo, natural. Mas não foi isto o que aconteceu. Ele, quando ouviu as músicas e as danças, ele parou e chamou um dos servos e disse e perguntou a ele o seguinte: perguntou o que era aquilo. Parece que ele interrogou: escuta, o que é que está acontecendo aí? Na nossa casa, ou na casa do meu pai, ou na minha casa, porque tudo era deles. E o servo, radiante, com alegria, com satisfação, logo lhe dá a boa notícia. O que é que o servo lhe diz? O servo diz o seguinte: e ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. O pai era a autoridade naquela família. O pai tinha liberdade para decidir e fazer conforme era movido pela compaixão do seu coração. Ele não precisava perguntar aos filhos se podia ou não fazer aquilo. O pai estava ali e o pai, quando está no lugar, cabe a ele as iniciativas e aos filhos observar e acompanhá-lo naquilo que o pai está direcionando a casa. E aqui o pai preparou uma grande festa, recebeu o filho pródigo, ele sentiu-se em casa, não se sentiu como um estranho, a recepção foi calorosa, foi verdadeira, foi debaixo da compaixão que dominava o coração do pai e, portanto, ele sentia-se novamente em casa e nos braços do pai. Mas este seu irmão mais velho, quando ele
recebeu esta informação. O que foi que ele fez? Diz a palavra, ele se indignou. Não consta na parábola que quando o irmão mais novo, que se tornou pródigo, saiu de casa e foi embora para uma terra longínqua, não consta que o irmão mais velho tenha sentido falta do irmão mais novo, tenha perguntado por ele, tenha se preocupado com a condição do seu irmão, errante pelo mundo afora, nada disso. Não há nenhuma referência de que o irmão mais velho tenha se importado com o irmão mais novo. Diferente do pai, que o pai, pela inferência do texto, nós entendemos que todos os dias o pai se punha a olhar pelo caminho por onde o filho tinha partido, na esperança e expectativa de que o filho, a qualquer hora, pudesse voltar. O pai esperava com alegria, com esperança, esperava com fé, até que um dia aconteceu. O filho está retornando e o pai corre-lhe ao encontro e traz para casa. Mas o irmão mais velho não perguntou como estava, não perguntou com o pai se tinha alguma informação do irmão, não lhe fazia falta a ausência daquele irmão mais novo. E quando o irmão volta, arrependido, o pai perdoa, o pai recebe, mas o irmão mais velho, ele se indignou. Quer dizer, ele se revoltou com aquela situação. Um ambiente propício para a alegria, para a comunhão, para a reconciliação, através do abraço, da aproximação, mas ele se fechou. E aquilo não lhe dizia respeito. E ele então indignou-se. Indignar-se é opor-se à situação ou ao ambiente que está celebrando. Então ele indignou-se e diz, e não queria entrar. Certamente ali deve ter acontecido um contratempo entre ele e aquele servo que lhe deu a notícia. E diz, ele não queria entrar. Pelo teor do que diz a palavra, me parece que este filho mais velho queria fazer ali um barulho estranho para então perturbar a celebração e gratidão pela volta do filho perdido, do irmão perdido, que todos estavam unidos e no mesmo pensamento que o pai, de recebê-lo, abraçá-lo e perdoá-lo. Mas o irmão mais velho diferenciou dos outros. E ao invés de estampar alegria e compaixão, revelou-se, como diz aqui, indignação, tristeza, sentiu-se decepcionado, sentiu-se como que traído e, portanto, não quis entrar. Foi preciso que o pai deixasse por um instante o que estava acontecendo dentro da casa. O pai deixasse os servos com o filho mais novo, o pródigo, que voltou para casa, e ir em direção ao filho mais velho, que não queria entrar, estava resistente. Certamente, algumas coisas começaram a passar na mente dele, na atitude de reprovação por aquilo que o pai fez. E quando o pai vai ter com ele, diz que o pai instava
com ele para que ele entrasse. O pai tentou de todas as formas fazer com que o filho mais velho entrasse, contemplasse o irmão que voltou, pudesse abraçá-lo, pudesse ser tudo ali comum entre eles. Mas todo o esforço que o pai fez para que o filho entrasse foi em vão. E ao passar do tempo, veja como ele queria causar ali realmente um tumulto, porque ele não respeitou aquele momento criado por uma oportunidade que o pai recebeu o filho e fez a festa. E o que fez? O filho mais velho, quando o pai queria instar para que ele entrasse, ele então começou a abrir a boca e dizer coisas que certamente deveria, no sentido dele, tocar profundamente o coração do pai e entristecê-lo da atitude que ele tomou com relação ao filho mais novo. Olha o que ele disse, versículo 29. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Veja o teor, o que era que dominava aquele coração, que parecia ser uma coisa, mas bastou o pai demonstrar amor e perdão para o filho que retornara, o filho mais velho revelou-se quem ele sempre foi. Não é quem ele se tornou a partir do momento em que o irmão mais novo voltou, mas aquilo estava incubado, estava oculto, estava escondido. E, portanto, naquela hora, ele revelou o que sempre foi. E ele diz-nos aqui, ele disse ao pai: te sirvo há tantos anos. Ele agora disse que ele era como que um servo para o pai. Ele fazia serviços para o pai há tantos anos. E diz, sem nunca transgredir os mandamentos, sem nunca cometer uma falha. Eu sempre fui perfeito, impecável. Tantos anos. E tu, ele não disse, e o pai, mas ele disse, e tu nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Veja como mudou o procedimento. E ele começou a fazer vários apontamentos contra o pai, exigindo que, pela quantidade de anos que ele servia ao pai, ele teria merecimentos ou prioridades em certas coisas na casa do pai. E ele justificou que servia ao pai há muitos anos e sem nunca transgredir o mandamento. Como quem diz, eu nunca desobedeci o meu pai. Mas ele desobedeceu aqui. O pai estava para ele entrar e ele disse não. Então ele mesmo quebrou o que ele disse. Ele disse que nunca quebrou um dos mandamentos. E um dos mandamentos é obedecer ao pai. E diz aqui, e o pai estava com ele, no sentido de que ele entrasse. Mas ele não quis entrar. Então veja, o discurso é muito bonito. Eu te sirvo há tantos anos. Eu nunca transgredi os teus mandamentos. Eu vivo realmente uma vida impecável. E mesmo assim, o Senhor não me dá nada. Como quem diz, eu mereço, eu tenho merecimentos pelos anos que te sirvo, pela fidelidade com que te sirvo. Era uma cobrança que ele estava fazendo ao pai. Não era indiretamente, era diretamente. Ele estava cobrando porque o pai não fez com ele algo desta natureza.
Mas observa, e ele diz assim: e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, ele não disse meu irmão, ele disse vindo o meu irmão, não, ele disse vindo este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda. A fazenda não era do pai, era deles. Porque ele também recebeu a parte dele quando o pai dividiu. Desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes e mataste-lhe o bezerro cevado. O melhor bezerro que estava sendo guardado para uma ocasião especial, o Senhor matou para satisfazer este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes. A ele tu deste o bezerro cevado, e a mim, que nunca transgredi, que há tantos anos te sirvo, tu não me deste sequer um cabrito. Era a queixa deste filho. E aí o pai disse, e ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos. Olha o que diz o pai: porque este teu irmão. O pai não diz porque este meu filho. O pai diz este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. Veja, nem tudo são flores, nem todo mundo está de acordo com as coisas que estão sendo realizadas. Há pessoas de várias naturezas, aqueles que se juntam numa celebração, quando um filho que se desgarrou mundo afora, arrepende-se e volta, nem todos o recebem de volta na casa do pai. Uns recebem, se alegram com ele, restauram-lhe a comunhão, porém outros o desprezam, o colocam à distância e não querem aproximação com ele. Foi o que este irmão mais velho fez. Bastou aquilo para ele revelar o que tinha dentro do coração. As coisas do coração se revelam em momentos como este, quando todos estão unidos e em harmonia para uma celebração verdadeira e de gratidão a Deus, quando alguém se posta ao lado e fica do lado de fora, não quer entrar, não quer participar, não quer estar ali naquela celebração de gratidão a Deus pelo retorno de um filho que estava perdido. E aqui nós observamos isto. E quando olhamos esta figura, nós a comparamos com os dias em que nós estamos atravessando. E é exatamente um quadro real dos dias em que nós vivemos. E o que podemos aprender disto aqui? Nós podemos aprender aqui que a semelhança deste filho pródigo, filho mais novo, que saiu da casa do pai e foi aventurar-se mundo afora. Como eu sempre disse, há muitos que estavam na casa de Deus, amando a Deus, amando a casa que Deus preparou, amando a irmandade, amando a herança ou as bênçãos que acompanham a salvação, tudo ia bem. Mas de repente deixou-se tomar por um pensamento diverso e começou a olhar com diferença para o pai, para a casa, para os irmãos e para a herança. E pouco a pouco
foi se desfazendo aquele amor e ele foi enxergando uma outra direção para seguir com a sua vida. Pede ao pai o que lhe pertence e vai embora para um lugar bem longe, bem distante, onde ninguém o conhece, não sabe quem o é, e ele vai lá, na esperança de que ele estará livre para sempre. Mas chega dado o momento em que tudo se acaba. E eu disse no momento que a vida faz a curva. Acabou o dinheiro, veio a fome, ele passou a ter necessidade, como que entrou em parafuso, ficou num beco sem saída e começou a raciocinar. E veio à mente o que ele tinha em casa e como ele estava agora sem nada daquilo. E criou-se o arrependimento no coração dele e ele decidiu voltar para a casa do pai. E voltou. Quando ele vem ao caminho, o pai vai o encontra, o recebe de braços abertos, de coração aberto, promove uma festa para a restauração deste filho, mas tem lá o irmão mais velho, o filho mais velho, que por antiguidade ele acha que ele tem direito de exigir de que as coisas sejam feitas como ele quer, da maneira como ele quer, que o pai se submeta a andar segundo o pensamento do filho mais velho e que o pai não abra no coração espaço para a compaixão, para o perdão do filho novo que se perdeu e voltou, que estava morto e reviveu. O pai deveria estar submisso ao filho mais velho e não oferecer nenhuma condição para a volta do filho mais novo. Mas o pai não é assim. O filho submete-se ao pai e o pai está na liderança. Então o filho mais velho deveria seguir o caminho do pai, mas decidiu ir por um caminho errante. Ele não saiu, ele não foi para uma terra distante, mas ele perdeu-se dentro de casa. Na proximidade com o pai, o filho mais velho se perdeu e começou a viver somente de aparência. E quando chega o momento real, ele se mostra que, na verdade, tudo aquilo que ele aparentava ser, nada daquilo era verdade. Porque partiu do coração dele indignação, revolta, protesto, rejeição, oposição ao que o pai tinha feito. E a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. O coração daquele filho mais velho estava cheio de coisas ruins, apesar de uma capa de pureza, de santidade, de serviço para o pai, servindo o pai há tanto tempo, não transgredindo o mandamento, mas aquilo era só uma fachada, porque dentro do coração havia aves de rapina que estavam destruindo aquela vida. Provou-se aqui. E como eu disse, os nossos dias acontecem assim. As pessoas estão servindo a Deus, de repente, eles desviam-se, voltam para o mundo, perdem-se neste mundo, chega em dado momento, Deus dá-lhe o arrependimento, eles decidem, arrependidos, voltar à casa do pai. Quando eles decidem voltar, o pai alegremente, movido pela compaixão, vai ao encontro do filho perdido e o traz para casa e faz uma grande festa, um grande banquete, porque diz a palavra de Deus, a festa no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Mas quando um se arrepende, uma grande festa se realiza no céu. E o pai fez exatamente isso, uma festa pela volta do filho. Mas o irmão mais velho é alguém que está na casa do pai,
é alguém que está dominado pelo sistema religioso, é alguém que tem uma aparência de alguém que vive uma vida perfeita diante de Deus, mas que na verdade aquilo é somente uma aparência, uma capa, porque na hora que precisa mostrar-se o que está no coração, ele mostra totalmente o contrário do que estava afirmando. São pessoas que vivem do discurso. O discurso é bonito, mas a vida é feia. O comportamento é ruim. É reprovável diante do Pai e diante de Deus. Porque ele não abre espaço para aquele que se desgarrou e está retornando. Ele não tem desejo que aquele irmão volta. E quando aquele irmão vem e volta e começa a ter as oportunidades na casa, na presença do Pai, aquele irmão mais velho, ele se revolta e ele começa a murmurar, ele começa a maldizer, ele começa a reprovar a atitude daquele pai ou daquela comunidade de fé que abraçou e recebeu aquele filho pródigo que está se retornando para restaurá-lo e reintegrá-lo à comunhão e seguirem a vida servindo a Deus. Este filho mais velho representa aqueles que estão na igreja e acham que por tempo que estão ali, por aparentarem uma vida de testemunho, eles têm privilégios e eles podem decidir o que fazer e o que não fazer com relação àqueles que se arrependem e voltam para buscar de Deus a reconciliação. É como Jesus disse: eles não entram e nem deixam os outros entrarem. Eles estão fundamentados e estão ligados a um sistema religioso, mas não entraram no reino de Deus, porque o coração deles não é movido pela compaixão. Não há alegria por um perdido que volta. Há tristeza. Por que voltou? Por que não continuou ficando lá? Aqui estava tão bom. E existem aqueles grupos fechados, que quando alguém retorna, ele não encontra espaço, ele não encontra a porta aberta, ele não encontra alguém pronto para abraçá-lo e dizer: que bom que você voltou, você aproveitou a misericórdia do Pai e o Pai te recebeu em casa. Não, o prazer deles é que aquele filho nunca mais volte. E uma outra coisa mais grave: há em todos os arraiais filhos mais velhos que estão colocando irmãos mais novos fora do redil do Senhor. Eles fazem de tudo para que a pessoa sinta-se como um estranho na casa do Pai e o colocam porta afora. E não se interessam como eles estão e onde estão. Melhor que ele não esteja aqui. Fecham-lhe a porta. São os verdadeiros donos. É quem dita as regras e as normas. É alguém que diz que está lá há tanto tempo e por que vem outro agora e já vai passar à frente. Foi o que Jesus disse. Os religiosos da época ficaram interrogando Jesus e ele disse: os publicanos e os pecadores entram adiante de vós no reino de Deus. Eles entram à frente, porque eles se arrependem e recebem a graça e a misericórdia de Deus. Quem sabe você poderia, nesta oportunidade, pensar por um momento se você não está fazendo o papel do irmão mais velho, do filho mais velho, aquele que não aceita a compaixão do pai em receber o filho mais novo de volta, em perdoá-lo e reintegrá-lo à família. Quem sabe você está na porta, não entra e nem deixa o que voltou a entrar. Faz todo o possível para que ele volte atrás
e nunca mais retorne à casa do pai. Lembre-se, haverá um dia que este irmão mais velho, este filho mais velho, que está impedindo e atrapalhando o bom progresso da obra de Deus aqui na terra, um dia, este filho mais velho, irmão mais velho, ele será chamado a prestar contas diante do Senhor. E quero adiantar-lhe, se não arrepender-se antes deste dia, ele estará em maus lençóis, porque ele será cobrado por tantas pessoas que ele lançou fora do redil do Senhor, da casa do Pai. Ele não permitiu que eles voltassem e lançou-os fora. E eles voltaram a viver perdidamente por este mundo. O Senhor Deus há de cobrar deste irmão mais velho, deste filho mais velho, que não demonstrou amor e compaixão para abraçar o filho pródigo que estava voltando para casa, arrependido e triste. E o pai o recebeu. Mas o irmão mais velho colocou uma barreira para que o filho não se sentisse bem na casa do pai e fosse de volta. E o pai disse: filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. O que fazer numa situação como esta? Se você identificar-se como o irmão mais velho ou o filho mais velho, quero aconselhá-lo com pressa. Arrependa-se deste teu procedimento, desta dureza do teu coração, desta amargura e rancor, em não permitir que o perdido retorne à casa do Pai e seja reintegrado à comunhão. Tanto quanto o perdido que voltou, você, filho mais velho, irmão mais velho, precisa também arrepender-se desta tua conduta, deste teu procedimento, confessar diante do Pai, abandonar esta prática, receber dele o perdão, o abraço, o beijo e a restauração da vida, para que não tenha perdido tantos anos pensando ser uma coisa, quando na verdade não era nada daquilo que aparentava ser. Arrependa-se e converta-se ao Senhor. Deus perdoará o seu pecado, reintegrará e restaurará a sua vida de comunhão, e você voltará a abraçar este irmão mais novo que se perdeu e voltou e foi reconciliado. Você também precisa ser reconciliado diante da presença do Senhor. Este irmão mais velho pode ser alguém da comunidade, pode ser uma liderança, enfim, isso está em todos os níveis. Avalie-se, faça um exame e descubra de que lado você está. Você está idêntico ao filho mais velho, ao irmão mais velho, ou você está como o irmão mais novo, que arrependeu-se e voltou, e o Pai, que é Deus, o abraçou, o recebeu e o perdoou. Pensa sobre isto. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.